A graciosa paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante, filhinhos. Quero compartilhar com vocês aqui agora uma palavra para a tua meditação. Se encontra em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Está escrito assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, falando-se um pouco sobre autoridade constituída por Deus. Nós vemos, queridos, o caos que se instalou no estado do Espírito Santo, em Vitória. E nós vemos a ausência da polícia, o caos que se instaurou. Então, o que eu quero dizer com isso, filhinhos? Eu quero dizer com isso o seguinte: há algumas pessoas que não gostam da polícia, há algumas pessoas que não gostam das autoridades constituídas por Deus. Então, a ausência da polícia, ela instaura-se um caos na cidade, no município, no estado. E algumas pessoas até dizem: eu não gosto da corporação porque é corrupta, porque tem corrupção, porque tem truculência, tem às vezes imposição. Mas, queridos, a Bíblia nos manda que é ordenada por Deus e que nós devemos obedecer essas autoridades constituídas por Deus. E lembrando que aqui no versículo 3 nos diz assim, que as autoridades, elas não são terror para as boas obras, e sim para as más obras. Então, se eu faço boas obras, eu não preciso temê-las, e elas, na verdade, são um grandioso benefício para nós. Corrupção tem, óbvio que deve haver. E eu quero fazer, queridos, mas o que eu quero te dizer, chegar-se-á o dia da prestação de conta dos corruptos, mas há pessoas sérias, há pessoas com caráter intocável na corporação. Então eu quero fazer uma analogia entre a corporação da polícia, seja ela militar, seja ela civil, seja ela federal, seja ela rodoviária federal, seja o que for. Eu quero fazer essa analogia entre a polícia e a igreja. Então, amados, assim como a ausência da polícia nas ruas é um caos na terra, assim a ausência da igreja na terra, essa terra vai virar um caos. Essa terra vai virar um caos. E algumas pessoas não gostam da igreja, algumas pessoas falam mal da igreja, algumas pessoas criticam a igreja, algumas pessoas generalizam que toda a igreja é corrupta. Tem falsos apóstolos, tem falsos obreiros, tem falsos profetas, tem falsos pastores? Tem! Jesus não ocultou isso na Bíblia, não. Jesus nos advertiu acerca disso. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos advertiu acerca disso, que haveria falsos apóstolos, que haveria falsos pastores, com espíritos enganadores, que, tendo a mente cauterizada, você pode ler lá em 2 Coríntios, capítulo de número 11, você pode ler. E ele ainda fala assim, que temo que assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidos os vossos sentidos. Então, a Bíblia, ela não nos deixa isso, queridos, oculto. Tem obreiros falsos? Tem. Mas chegar-se-á o dia da prestação destes homens corruptos, sanguinários, gananciosos. Mas eu quero te dizer que por causa de alguns, poucos, eu não posso generalizar que toda a igreja é corrupta. Porque em 2 Tessalonicenses 2,7 nos fala que o ministério da injustiça, em 2 Tessalonicenses 2,7, nos diz que o mistério da injustiça já opera. Só há um que ainda o resiste, até que do meio seja tirado. Nós sabemos que o mistério da injustiça já opera, do pecado já opera, mas só há um que resiste, assim como a polícia resiste à bandidagem. Quem resiste toda atuação demoníaca é a igreja, meu amado. É a igreja. Então, quando a igreja sair dessa terra, vai se instalar um caos. Então, quero te abrir o seu olho para que você se santifique mais, se purifique mais, para quando o Senhor, que bem breve arrebatará a igreja, você esteja preparado para que suba com Ele, seja arrebatado com Ele nas nuvens. E eu quero te dizer, amado, quer você concorde com a polícia ou não, quer você concorde com a igreja ou não, a ausência da polícia é um caos, a ausência da igreja é um caos. Então respeite
as autoridades constituídas por Deus, sejam os policiais e sejam os ministros, seja a igreja de Deus, que é a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Sem a igreja, meu amado, o inimigo, o diabo, com seus anjos e demônios caídos, deitam e rolam. Amém? Jesus Cristo te abençoe. Pense nisso, respeite as autoridades, sejam elas civis ou sejam elas eclesiásticas, porque sem a presença delas, você viu o que aconteceu no estado do Espírito Santo, o caos se instaurou. Jesus te abençoe.